Boa noite. Agradecemos por mais uma oportunidade no trabalho de Jesus, com Jesus, para Jesus. E pedindo para Ele, para a espiritualidade, sobretudo a Deus, permissão para iniciarmos. E que todos eles possa conduzir, direcionar, nos envolver, amparar a nossa fala, os nossos sentimentos, e que todos nós possamos receber aquilo que viemos buscar esta noite, segundo o merecimento de cada um de nós. Os tempos são chegados. Final dos tempos, fim do mundo, transição planetária, nova era. O que quer dizer tudo isso? E o que representa no dia a dia para cada um de nós? Como entendemos esse período que estamos atravessando e como estamos inseridos e vivendo dentro desse contexto? Será que nós já paramos para refletir sobre isso tudo? Ou deixamos ser levados pelos arrastamentos da vida terrena e falamos diariamente? Os dias estão voando. Até ontem, parece que o ano começou 2025 ontem. E hoje, faltam 2 meses para esse ano acabar. Os tempos são chegados. E é na segunda parte do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, com o título Regeneração da Humanidade, é que vamos nortear para melhor entendimento da proposta dessa noite sobre a ótica da doutrina espírita. Quando falamos em transição planetária, logo imaginamos que ela se dará através de grandes calamidades, terremotos, ciclones, tsunamis, tudo que muda o aspecto geomorfológico do planeta. Mas não, porque esses movimentos são decorrentes da Terra que ainda está se consolidando. Desde a sua formação, ela está progredindo e progredirá cada vez mais, sem ser destruída. Mas é a humanidade que chegou a um tal ponto que o planeta possa se elevar na hierarquia dos mundos. Logo, não é sobre a mudança física do planeta que se trata quando se diz os tempos são chegados. Se trata de extrair o espírito da letra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, segundo o nosso apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso. Tudo que ocorre na natureza segue uma ordem normal das coisas, segundo as leis divinas, que são imutáveis, e elas não serão subvertidas. Assim, não olhem para os céus à procura de sinais das mudanças, porque não encontrarão nada. Olhem, porém, em torno de nós, entre os homens, aí sim encontraremos a resposta das mudanças. Não é para o fim do mundo material que nós estamos nos preparando, e sim para o fim do mundo moral. É o velho mundo cheio de preconceito, de orgulho,
de vaidade que desmorona, levando a cada dia destroços da velha geração. E uma nova geração surgirá, construindo edifícios para que as gerações seguintes possam se consolidar e se completar. Do mundo de provas e expiações, a terra se tornará um mundo mais feliz, e a credencial para poder habitá-la será o resultado da apresentação das nossas conquistas intelecto-morais, a cada um segundo as suas obras, onde o reino do bem sucederá ao reino do mal. E para que os habitantes sejam felizes na terra, precisa ser povoado por espíritos encarnados e desencarnados, que só desejarão o bem. Mas para que isso ocorra, haverá grandes emigrações na humanidade, onde não terá mais espaço para criaturas que fazem o mal pelo mal, e sim, haverá espaços somente para os que possuem sentimento do bem. Da terra transformada serão excluídos os que não compactuam com o bem, pois a permanência destes causará perturbação e confusão, provocando obstáculos para aqueles que querem progredir. Por isso, na casa do nosso Pai há muitas moradas, e esses excluídos irão para outras moradas, de acordo com a sua vibração, de acordo com a sua elevação, mas não como punição, porque para onde eles forem, eles levarão as suas conquistas, e lá poderão ajudar os habitantes dessa nova morada. E simultaneamente expiarão as durezas dos seus corações. A velha geração será tirada e desaparecerá gradualmente, e a nova geração a substituirá, sem que haja a transgressão da ordem natural das coisas. Fato esse que já está acontecendo há muito tempo. Assim, na terra, os velhos homens serão substituídos por espíritos melhores. E para isso, serão necessários expurgar os vícios, as paixões degradantes, os sentimentos antifraternais, a cupidez, a predominância do apego a tudo que é material, das criaturas que não querem se emendar, porque tudo isso são incompatíveis com o reino da fraternidade e justiça que virá. Os seres bons sofrerão sempre ao lado desses seres não bons. Por isso, a necessidade da terra de se libertar, para que os seres bons possam caminhar sem entraves para um futuro melhor. Os tempos são chegados, os tempos de uma nova geração de espíritos melhores. Estamos no período de transição, onde as duas gerações se colidem, e ambos serão identificados pelas suas características apresentadas. As condutas, as ações revelam e definem em qual das gerações cada espírito se enquadra. A nova geração atua no progresso moral, distinguindo-se pela inteligência e pela razão precoce, aliados ao sentimento inato do bem e crenças espirituais, sinais indubitáveis de um grau de adiantamento já conquistado anteriormente, por isso, reencarnando espíritos melhores. Mas
Isso não quer dizer que nessa nova geração só teremos espíritos bons, porque teremos também aqueles que estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a engajar no movimento regenerador. Pela justiça e amor infinito de Deus, nem todos os espíritos retardatários serão excluídos da Terra para irem a outros mundos. Porque muitos desses, eles não são maus, são equivocados e foram ou estão sendo arrastados pelas circunstâncias ou por algum exemplo. Enfim, a casca era pior que o fundo. Então, uma vez tirada essa casca, uma vez o espírito sem o corpo físico pelo desencarne, terão visões espirituais e uma visão diferente. E com a ajuda dos amigos espirituais encarnados e desencarnados do bem, eles se esforçarão para melhorar. E também sairão da ignorância acerca das leis divinas e as suas consequências. Portanto, somente os essencialmente rebeldes, próprio egoísmo, vaidade, orgulho, mais do que a ignorância, não voltarão à terra regenerada. Por isso, a urgência em nos auxiliar, em nos renovar, nos transformar e auxiliar os nossos irmãos que ainda não despertaram para a vida futura, pois os tempos são chegados. Infelizmente, muitos continuarão desconhecendo a voz de Deus, persistirão na cegueira espiritual, continuando nessa roda de desvario materiais, correndo para a sua própria perda, provocando destruições em cadeia. E com essa atitude, sem querer, apressarão a chegada da era da regeneração. E como se a lei da destruição, por si só, já não caminhasse rápido, ainda veremos a multiplicação de índices de autocidas, até em crianças, e também o crescente índice de loucuras, essas perturbações psíquicas, morais, provocando retorno à pátria espiritual prematuramente. E as causas para esses desajustes são criadas pelas nossas escolhas, pelas nossas condutas, pelos nossos procedimentos. Ação e reação, causa e efeito, sem que nada derrogue das leis divinas. Em todos os cantos do planeta, a nuvem escura que envolve a humanidade já se vê o despertar dos raios da nova era. A fraternidade aponta mais forte. Os povos estendem as mãos. Os preconceitos de raça e seitas que outrora trouxeram tantas dores, gradualmente estão se extinguindo. Mas quantas lutas até que se possa combater e derrotar a incredulidade e o fanatismo. Mas estes já pressentem o desmoronar do velho mundo egoísta. E com a antiga geração acabam os últimos vestígios da velha geração. E resplandecerão os progressos moral e social. E se fará plantar a bandeira: fora da caridade não há salvação, reunindo
todos os povos. Aí estão os verdadeiros sinais dos tempos. Outros caracteres da nova geração será a fé inata, e não a fé cega que divide os seres, mas a fé raciocinada que esclarece e fortifica, que une e aproxima cada vez mais do sentimento de amor a Deus e ao próximo, fazendo valer as duas máximas que nosso mestre nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A doutrina espírita proporciona a fé sólida e esclarecedora para o desenvolvimento de todos os sentimentos e ideias do bem, que são as visões da nova era, e sairá triunfante nessa luta, porque ela está baseada nas leis naturais, que são imperecíveis, e penetrará no meio da humanidade, não como caso fortuito, mas como caso providencial para a implantação do novo mundo. Veremos surgir espíritos altamente devotados, que com a sua autoridade moral, que com a sua autoridade do exemplo, da conduta, fará calar as vozes daqueles que ontem os chamavam de loucos. E esses espíritos altamente devotados, que estudam, que trabalham no silêncio, se mostrarão no seu devido tempo. Veremos surgir muitos desses espíritos, porque são os espíritos da nova era. Veremos raiar também em toda parte a beleza divina, nas músicas, nas poesias, nas literaturas, nas pinturas, enfim, a arte espírita, que tanto enaltece o espírito, que tanto eleva o espírito para a conexão com o mais alto. O futuro pertence ao homem e à mulher de bem. O futuro pertence a todos que têm o coração cheio de devotamento. Não nos assustemos com os obstáculos e percalços que surgirão até a implantação dessa nova geração, mas agradeçamos a Deus por nos haver colocado no tempo e no lugar de vanguarda da nova falange de espíritos melhores. E fomos nós que fizemos esse pedido e fomos atendidos. Então, que tenhamos coragem e perseverança para a prática do bem, para tornarmos dignos desse pedido, que cada um faça a sua parte. A luta contra o material desenvolve a inteligência e a força física, enquanto que a luta contra o mal desenvolve a força moral. Assim, vamos de reencarnação em reencarnação, elevando as nossas duas asas, a do conhecimento e da moralidade. Diante dessa reflexão toda, em qual das categorias optamos por nos sintonizar e trabalhar juntos? Espíritos do velho mundo ou espíritos do novo mundo? Porque ainda como espíritos encarnados, podemos e devemos trabalhar na prática do bem. O uso do livre-arbítrio é de cada um de nós. Uma mãe procura Chico Xavier, porque queria receber notícia do seu filho que cometera autocídio, e após longa espera, consegue uma senha para ser atendida no centro, lá em Uberaba. Enquanto ela estava esperando, ela vê uma senhora
que chorava muito porque ela tinha vindo esperançosa para ter notícias dos seus 2 filhos que desencarnaram num acidente automobilístico. E as senhas tinham acabado. A dor da perda de um filho é incomensurável. Como será então a perda de 2 filhos? Sem perda de tempo, essa mãe entrega a sua senha e o seu lugar para essa senhora. E sem mais nada a fazer no centro, ela retorna para o hotel, porque era de uma outra cidade. De madrugada acorda com o som do telefone. Era a recepção pedindo para descer. Ela desce e é levada novamente de volta para o centro. Chegando, Chico Xavier informa que a sua atitude de aliviar a dor daquela mulher, sem esquecendo totalmente a sua própria dor, tocou profundamente Emmanuel, mentor espiritual de Chico. E Emmanuel vai para o vale à procura do seu filho Altucida e, encontrando-o, traz consigo e ajuda-o na condução da carta para que Chico pudesse psicografar. Também pela atitude amorosa e abnegada dessa mãe, Emmanuel se compromete a ajudar o seu filho para sair dessa dor de ter cometido autocídio e vai ajudá-lo na redenção. E essa mãe recebe a carta tão esperada, psicografada pelo Chico. E uma criança de 4 anos pergunta para a mãe: mamãe, quanto tempo eu fico lá em cima antes de eu descer aqui para a terra de novo? Os pais se entreolham. O que essa menina está perguntando? O que é isso? A mãe responde: filha, eu não sei. Eu nem sei se a gente volta para a terra. A menina diz: mamãe, eu sei que a gente volta para a terra. Eu tenho certeza disso. Só queria saber quanto tempo a gente fica lá em cima. Depois de algum tempo, essa menina leva os pais para a evangelização. O mundo da nova geração será habitado por esses espíritos de elevação intelecto-moral. E nós também vamos nos capacitar para retornar a habitar esse planeta regenerado, depois de ficar um certo tempo lá em cima, como disse a menina. Os tempos são chegados. Se mereceremos habitar o planeta regenerado, a escolha é exclusivamente nossa. Ainda está em tempo. Que possamos operar ações benéficas por intermédio dos amigos espirituais, que eles nos ajudem a expurgar as nossas más tendências, a nos limpar e nos encher de obras do bem, para habilitarmos nos serviços edificantes, pequenos ainda, mas já estamos praticando, junto à família, no trabalho, no meio social, nas instituições religiosas. Que sejamos trabalhadores úteis e fiéis na seara do nosso Mestre Jesus. Que o trabalho da espiritualidade resplandeça sobre todos os caminhos humanos, nos amparando até que possamos conquistar a condição de sermos espíritos puros, nos elevando através de inúmeras e sucessivas reencarnações. Agora, chegando ao final dessa reflexão, pedimos permissão a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga,
aos nossos amigos espirituais para encerrar, e que tenha ficado alguma palavra, algum sentimento para encher o nosso coração de paz, de luz, de alegria e principalmente de muita esperança, porque nós temos a certeza absoluta que ninguém caminha sozinho nessa jornada evolutiva. Que Deus nos abençoe, que toda a espiritualidade nos ajude a silenciar os nossos barulhos interiores e que no silêncio, quando conseguirmos, no silêncio do nosso eu, vamos fomentar a nossa vontade na prática do bem e vamos persistentemente caminhando na coragem da fé raciocinada, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.